Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A quantidade de chuvas abaixo da média em diversas regiões do país atinge em cheio a agricultura e os prejuízos já chegam à mesa do brasileiro. Hoje, eu entrevisto o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Diniz Junqueira. Muito obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco. E eu acho que a primeira coisa que quem está nos assistindo agora é saber, bom, como é que isso vai me atingir? Como é que eu vou perceber de forma mais clara, né, o que a falta de chuvas está causando na agricultura? Vamos dizer, primeiro nós vamos ter um problema sério de água com esse rodízio todo aí que falamos aqui. Outra questão é que a agricultura está produzindo o que a cidade quer comprar. Então, se nós não pudermos atender essa demanda por conta de falta de água, os preços deverão subir. E mais do que os preços... Já está subindo, né? Já está subindo. A questão, por exemplo, os hortifrutigranjeiros que dependem de irrigação perto do estado, não vão ter, porque você não vai pagar 10 vezes mais por aquele alface. Possivelmente você vai substituir por alguma coisa. Então, de fato, nós vamos ter um problema na mesa em pouco tempo. Agora, essa questão da irrigação, né? Principalmente para os chamados hortifruti. Né? Chamou a minha atenção o que disse o secretário da Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim, quando falou das medidas restritivas à irrigação, dizendo que irrigação é, de alguma forma, um sistema já superado, gasta muita água e a resposta na produção não é tanto assim, e que o sistema é retrógrado. Isso que eu quero saber. A irrigação que nós praticamos aqui no Brasil é superada? É um processo retrógrado mesmo? Como tudo no Brasil, o Brasil tem muita desigualdade. Ou seja, você tem ilhas de excelência, então você tem tecnologia de irrigação que usam pouca água pelo efeito que ela consegue. Ou seja, você tem que lembrar que o uso da irrigação aumenta em 3 vezes a produção agrícola. Ou seja, é de fato algo que nós temos, não podemos... Aumenta a produção? Aumenta a produção. Mas gasta muita água? Então, algumas tecnologias não. Por exemplo, você tem os israelenses que trouxeram tecnologia para o Brasil de alta produtividade. Agora, você tem tecnologias de irrigação de inundação, ou seja, você usa muita água para inundar. Por exemplo, o arroz usa muito essa tecnologia. Então, isso nós temos que buscar substituição. Mas o Brasil tem hoje 60 milhões de hectares de agricultura. Somente 10% disso, 6 milhões de hectares, é que são irrigados. Ou seja, é uma quantidade pequena, porque nós sempre contamos com a chuva do ano que vem. A nossa agricultura é uma agricultura baseada na chuva. E sem a chuva? Sem chuva nós temos um problema. Então, nós vamos sofrer esse aumento. A minha grande questão é, nós temos que discutir a precificação da água. O que é isso? Quanto custa a água? Quanto, de fato, nós deveríamos pagar pela água, seja na agricultura ou seja nas casas? Nosso preço de água não cobre nem o custo de implantação das obras de distribuição dessa água, nem pesquisa e desenvolvimento para melhorar a tecnologia. Então, nós temos que, de fato, voltar Quer dizer, a água tem que ser mais cara, é isso que eu estou ouvindo? A água tem que ser mais cara, a água tem que ser cobrada de fato. E de quem? E não é só no Brasil, é no mundo todo. Do uso da população, assim, para a sobrevivência ou na produção, seja ela qual for? Mundo, acho que de todos, porque se nós queremos mudar o padrão de consumo, ou seja, se nós não queremos que exista as pessoas lavando os automóveis nas ruas, lavando as calçadas, ela tem que sentir que aquilo tem um custo de fato. Se não tem preço nenhum, a pessoa vai continuar fazendo. Então, mas tem que ser através do preço, né? Não pode haver aí campanha de convencimento para a formação de uma cultura. Nós nunca tivemos a necessidade de poupar a água, porque ela de fato caía do céu, e isso era comentado no mundo inteiro. As pessoas que já estavam sofrendo o problema da água fora do Brasil comentavam a nossa felicidade com a fartura de água. Então, não criamos essa cultura da economia, de não haver desperdício, do uso racional. Mas isso não é papel do Estado, orientar a população diante da dificuldade, ao invés de aumentar o preço e aí a população que já está sofrendo a consequência
do problema ter que pagar essa conta? Eu acho que a conscientização, sem dúvida alguma, nós temos que fazer, mas eu não sei se ela resolve no momento que as chuvas voltarem. No momento que a abundância voltar, as pessoas vão voltar nos seus próprios costumes. E, de fato, nós temos que pensar nas próximas gerações. Nós temos que criar, de fato, uma cultura onde nós vamos cobrar por aquilo que nós sabemos que algum dia vai ser essencial para a nossa sobrevivência. Então, eu acredito que, de fato, nós temos que criar essa dinâmica onde nós vamos cobrar para que novos investimentos em armazenagem... E aí nós não podemos, vamos dizer, penalizar o agricultor. Não, agora você que usa irrigação, a partir de amanhã você não vai ter irrigação. Bom, mas a curto prazo, eu vi uma declaração do diretor-geral da FAO, José Graziano, em que ele falou que essa crise hídrica, ela já de alguma forma ameaça e pode afetar efetivamente a segurança alimentar no Brasil. Vê esse risco? Eu acredito que não. Eu acho que nós vamos ter primeiro um aumento de preços dos alimentos, porque se você tem falta de água, você vai ter que, de alguma maneira, buscar. Nós não podemos criminalizar aquele que é o agricultor que está usando a água para plantar alface, porque ele está usando aquilo porque existe uma demanda por alface. Claro. Então, vamos dizer, vai ter esse aumento de preço. Nós vamos achar alternativas, nós vamos plantar em outras áreas e a chuva vai voltar. Vamos dizer, de alguma maneira ou de outra ela vai voltar. O que nós não podemos continuar é com os mesmos padrões de consumo. Nós temos que nos conscientizar de que isso tem que ser usado de uma maneira muito mais eficiente. Alternativas também. E aí, na agricultura, há alternativas? O plantio de recursos que necessitem de menos água para chegar no seu ponto excelente para consumo? Então, nós estamos, vamos dizer, eu estive hoje discutindo com a Embrapa, ou seja, o que nós estamos olhando no médio e longo prazo. Claramente. Plantas que necessitam de menos água ou que buscam água a uma profundidade maior. Então, essa tecnologia já existe e precisa ser aplicada, ou seja, nós temos que investir em assistência técnica para aquele produtor médio e buscar aquela semente. Investir em assistência técnica significa necessidade de dinheiro para o investimento. A indagação, nessa época de vacas magras, de tanta contenção de gastos, vocês da agricultura acreditam que a ministra, que é do seu setor, Cátia Abreu, vai ter garra e força para convencer Dilma Rousseff que esse setor vai precisar de dinheiro para esse tipo de investimento? Eu acho que as conversas estão muito bem. Eu acho que a Cátia é a pessoa certa para esse desafio, que é um desafio de interlocução. Ou seja, a agricultura, de fato, gera muita riqueza no Brasil e ela precisa ter o suporte no momento de que o Brasil mais precisa, que é de riqueza. Então, acho que a conversa é uma conversa bastante próxima com o ministro Joaquim Levy, para que ele entenda que dar o dinheiro que a agricultura precisa é investimento e não gasto, ou seja, que a gente vai retornar esse valor muito rapidamente. A última pergunta, ultra rapidamente. No seu setor, na sociedade que você preside, vocês culpam Geraldo Alckmin pelo que São Paulo está passando? Eu acho que nós temos no Brasil a velha fábula da cigarra e da formiga, né? Eu acho que, de fato, o Brasil como um todo, os nossos governantes e a sociedade tem o seu papel nisso. De fato, nós vivemos uma vida de cigarra, com uma população que saiu aí de 50 milhões de pessoas na década de 50 para 200 milhões, sem a cultura, de fato, de planejarmos. Ou seja, nós temos, de fato, um problema no governo federal, nos governos estaduais, de maneira geral no Brasil. Nós precisamos sentar e colocar a bola no chão. Esses problemas todos que nós estamos vendo de corrupção, de desvios daqui, isso não é de hoje, né? Então, nós precisamos sentar, queremos ou não queremos ser sérios. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado.